A aposta na relação do território com o mar é uma das prioridades que o município de Vila Real de Santo António tem. É, infelizmente, uma das principais frustrações que eu tenho enquanto autarca, que é a incapacidade de implementar a estratégia, as ações concretas que temos desenhadas no papel, porque entendo que o nosso país devia dotar de uma organização administrativa que permitisse os municípios e as entidades empresariais implementar e aproveitar o potencial que de facto este país tem, que é a sua faixa costeira, seja as frentes ribeirinhas, sejam as frentes de mar. Portugal, há muitos anos, discute as questões relativas ao mar, as questões relativas ao desenvolvimento do potencial que de facto é verdade que o mar tem para este território, em centrar uma parte importante da sua atividade económica com o mar, mas a verdade é que, mais uma vez, nós não passamos das palavras e não conseguimos chegar à concretização. De facto, Vila Real de Santo António tem uma frente de mar e uma frente ribeirinha bastante importante, com um potencial enorme. Tiramos partido daquilo que são os seus recursos naturais, naturalmente, para a atividade turística. Devíamos tirar partido para outros setores da atividade económica. Temos projetos, desde 2006, 2007, que este Executivo apresentou projetos concretos. Faz agora um ano que assinámos os contratos de gestão para o aproveitamento da frente ribeirinha, mas o que é certo é que, da assinatura desses documentos até à consequência prática, infelizmente, demora um tempo. Mantemos a mesma linha de orientação, que é Vila Real de Santo António tem que se requalificar, Vila Real de Santo António, a sua frente ribeirinha, tem que se modernizar, tem de se desenvolver e tem, sobretudo, de ser aqui um instrumento importante para a dinamização da economia local e para a criação de postos de trabalho, nos seus mais diversos subsetores. Temos um projeto que já apresentámos agora à DOCA Pesca, que é quem gera esta zona ribeirinha agora, desde há um mês esta parte, que é a criação de um cluster do mar, na prática um espaço em que possamos acolher as mais diversas empresas ligadas ao mar, seja na área conserveira, na área das indústrias pescatórias, da construção naval, nas mais diversas fileiras do cluster do mar. E, portanto, continuamos apostado nisso, entendemos que o Algarve, a região, precisa de encontrar neste setor de atividade também a sua alavanca para a criação de postos de trabalho e para a criação de dinâmicas importantes de localização de empresas e desenvolvimento económico, mas a verdade é que para isso precisamos de uma administração que esteja sensibilizada para potenciar estas sinergias, para potenciar e dar seguimento e corpo a estas vontades. O mar deve definitivamente ser visto como um recurso estratégico para a região, nas suas múltiplas facetas. Isso foi reconhecido na Agenda Regional para o Mar, que a CCDR elaborou em 2008, um documento que visava e visa a estruturação de um cluster do mar no Algarve, ancorado em cinco áreas principais: a pesca, o turismo, a investigação e desenvolvimento, infraestruturas e cultura. A pesca é historicamente uma área importante para a identidade regional e ainda fixa um número significativo de postos de trabalho nas zonas costeiras. Apesar dessa relevância generalizada, há uma ideia geral errada de que o setor é improdutivo e que vive em declínio irreversível, marcado pela diminuição de estoques de espécies de peixe importantes. No Algarve, em particular, existem abundantes recursos oceânicos, uma frota pesqueira significativa e conhecimento tácito acumulado. Alguns indicadores económicos mostram a relevância das atividades da pesca na região, no contexto do país, que, juntamente com a aquicultura, têm sido reconhecidos internacionalmente como sendo um produto exportado para países europeus e asiáticos, especialmente para o Japão. Quanto ao número de pescadores a nível nacional, o Algarve representa cerca de 1/5 do país. Os pescadores licenciados registados nos portos do Algarve contabilizam cerca de 17% do país. No entanto, houve uma perda de cerca de 57,5% no período de 2000 a 2012, em comparação com a diminuição global nacional de 33,8% no mesmo período. No período de 2005 a 2012,
a diminuição no Algarve foi de 18,6% e em Portugal foi de 8,4%. A frota de pesca local representa cerca de 1/5 da frota total de Portugal, embora no período de 2006 a 2012 tenha registrado uma diminuição no número de barcos superiores à média nacional, 18,68 no Algarve, comparado com 15,72 em Portugal. Em termos de produtividade, as capturas nominais, tanto em quantidade como em valor, têm vindo a diminuir de forma acentuada na região. Apesar disso, em 2012, o Algarve representou cerca de 68% em quantidade e 87% em valor dos crustáceos desembarcados, 14% dos peixes selvagens em quantidade e 13% em valor. Para garantir a sustentabilidade da atividade pesqueira, é essencial a criação de sistemas de gestão para evitar a subexploração de recursos, permitindo aos pescadores obterem um rendimento estável e serem capazes de se apropriarem de uma parte justa do valor criado ao longo da cadeia de distribuição, aumentando diretamente o seu rendimento e bem-estar. Nesta perspectiva, é essencial equilibrar o controle das variáveis económicas associadas à atividade pesqueira, através da monitorização dos impactos da pesca sobre recursos naturais. A esse respeito, deve notar-se que o valor médio das descargas de pesca tem vindo a aumentar na última década no Algarve, acima da média nacional. Esta preocupação está presente na formulação da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para o setor, devido ao Plano Estratégico Nacional para a Pesca, no que se refere à promoção da exploração sustentável dos recursos, ajustando os níveis do esforço de pesca para alcançar o rendimento máximo sustentável e, ao mesmo tempo, diversificar as técnicas de produção, promovendo a produção de qualidade. Saliente-se ainda que só na região do Algarve se concentram cerca de metade das associações de profissionais de pesca, aquicultura, mercados e indústria transformadora. Este facto, por um lado, indica um pendor fortemente associativo do setor na região, por outro, denuncia alguma atomização associativa e, consequentemente, perda de dimensão crítica, de conhecimento e de capacidade para intervir num plano mais alargado. Pelo que o reforço e reorganização das estruturas associativas do setor deve ser uma prioridade para que estas se capacitem como um verdadeiro instrumento de ação setorial. Nós, no mar português, andamos muito à volta nos últimos anos entre a poesia e a economia. Sabendo que os últimos anos levam grande vantagem da poesia sobre a economia. E basicamente porquê? Por dois motivos. Primeiro, a poesia em Portugal ainda se exerce sem licenciamento. Não carece o exercício poético de licenciamento na nação. O que já não acontece em relação à economia do mar, que é a economia portuguesa, a componente da economia mais complexamente licenciável que a nação tem. E, portanto, é bom de ver que é muito mais fácil fazer poesia à volta do mar, fazer conferências, do que ter elementos contributivos em termos objetivos para a economia. Ponto 1. Ponto 2, é preciso dinheiro. Estas coisas da economia e do tirar o proveito de um potencial que é reconhecidamente enorme no mar português, precisa de dinheiro, porque não é possível nós tirarmos valor de algo, em termos económicos, se não pusermos primeiro aquela velha lógica que às vezes a modernidade esquece de que é preciso semear primeiro para colher depois. E aqui semear quer dizer investir. Aqui investir quer dizer recursos financeiros disponíveis para que esse exercício seja objetivamente possível. Depois há aqui duas notas. Há a nota que este mar português tem setores de atividade tradicional com valor no passado, com valor no presente e com enorme potencial para explorar no futuro. Quando nós hoje falamos de pesca, quando nós hoje falamos de portos, quando nós hoje falamos de indústria naval, quando nós hoje falamos de turismo, quando falamos daqueles setores onde a tradição tem relevância na economia do mar, falamos em setores que têm presença garantida no futuro. E depois há os outros setores, os setores da modernidade, onde a aplicação das novas tecnologias, nomeadamente ao nível das biotecnologias, ao nível das energias renováveis, ao nível dessa coisa linda que em termos de conferências bateu recordes nacionais nos últimos anos, que em termos de contributo para o produto interno bruto vai nos dar 0 nas próximas décadas, mas que pode, para a geração dos nossos netos, ser uma base importantíssima da nossa atividade económica, e para que aí cheguemos temos que investir muito nela
nomeadamente ao nível da investigação, e estou a falar do mar profundo. Esse mar profundo, que em termos jornalísticos tem dado títulos notáveis, com aquelas centenas de milhar de milhão de potencial económico para contribuir para o produto interno bruto, embora depois deixando em letras muito pequenas dos textos a tal lógica de que para nós chegarmos à fase de termos essa possibilidade de colocar esses valores dentro do nosso produto interno bruto, é preciso investir, nomeadamente em termos de investigação, e investigação em mar profundo é um investimento particularmente pesado em termos financeiros. Mas dar esta nota de que este mar tem oportunidades nos setores tradicionais e tem oportunidades, obviamente, nos chamados setores novos ou da modernidade. Terceira ideia, uma ideia que não é nada lusitana, embora o mar o seja, que é a ideia da absoluta necessidade de termos estratégias de eficiência coletiva. A absoluta necessidade, cada vez mais em Portugal, na nossa economia, mas muito nesta matéria da economia do mar, em fazermos coisas em equipa, em termos capacidade de conjugar os interesses, os saberes, as potencialidades das nossas empresas, dos nossos poderes públicos, onde os poderes locais e regionais têm um papel central, e das nossas universidades, para sermos capazes de ter soluções inovadoras que tirem valor dos tais potenciais que nós temos. O individualismo tem feito muito mal a Portugal a muitos níveis, mas essencialmente à nossa atividade económica, o individualismo tem sido fatal. E é bom que tenhamos consciência que, se conseguirmos ser um tanto menos individualistas, se conseguirmos saber que os saberes das universidades, onde o país investe centenas de milhões de euros todos os anos, os saberes dos poderes públicos, onde o país também investe bastante todos os anos, e as competências do setor privado, onde o país também investe alguma coisa, se nós conseguirmos congregar estes saberes, somar a sua diversidade, porque eles são diversos, eles são complementares, nós vamos garantidamente ter capacidade de tirar valor do tal enorme potencial que o mar português tem. Nós, desde 2007 para cá, todos os projetos que fizemos na Companhia de Pescarias do Algarve tivemos aprovação, 100%. Temos investidos neste momento cerca de 11 milhões de euros no mar. Prevemos investir ainda este ano, até final do ano, mais 2,5 milhões numa nova unidade de descasque e congelação. Portanto, descasque, cozedura e congelação de bivalves. Inicialmente, a Companhia de Pescarias do Algarve começou por investir na área do atum, das armações de atum. Não sei se sabem, mas o último atum que se pescou no Algarve foi em 1971 e foi só um único atum. Isto é um negócio de risco quando se tenta investir outra vez nas armações de atum. Bem, as cotas de atum, para termos uma noção, a cota de atum rabilho neste momento nacional são 220 toneladas, não é nada. Se as coisas correrem bem, em 15 dias retira-se a cota toda, não é? Com as 3 armações que existem neste momento no Algarve. Bem, aquilo que nós decidimos por via do risco que assentava essa situação da pesca do atum foi direcionar-nos para a aquacultura de bivalves. Em 2010 começámos a instalação numa zona que foi criada em frente à Ilha da Armona, a zona que se chama APA, a Área Projeto Piloto Piscícola da Armona, se não estou enganado, estas siglas todas. E para terem uma ideia daquilo que nós temos e que nós fizemos, neste momento temos cerca de 52 km de linhas em frente à Armona para produzir essencialmente mexilhão, ostra e vieiras. Aquilo toda a gente dizia que era impossível, nós conseguimos fazer. Produzimos este ano, de 2014, cerca de 4 a 5 mil toneladas já de mexilhão, cerca de 200 toneladas de ostra e vieiras, estamos no início, poderemos produzir cerca de 5 toneladas, eventualmente. Vieiras e leques. Os leques, para quem não
está muito familiarizado com o nome, são aquelas vieiras mais pequeninas que os espanhóis chamam zamborinhas ou volandeiras. Aquilo que temos estado a fazer, há bocadinho o Cláudio, em conversa comigo, dizia que nós somos um bocadinho, não abrimos muitas portas, o que se passa lá dentro. Bem, a verdade é que andámos cerca de 4 a 5 anos na Europa e em alguns outros países do mundo a perceber como é que se fazia a aquacultura em mar aberto. E isso é um investimento que nós fizemos muito grande, não só em tempo como em dinheiro, e que nos permitiu neste momento ter um know-how que achamos que estamos avançados em relação à nossa concorrência e a outras empresas que estão a tentar fazer o mesmo, cerca de 10 anos. Portanto, a maneira como instalamos e a maneira como produzimos.